Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí esta terça-feira, né? Porque a gente não teve não se passou muito tempo aí em relação ao último vídeo que eu fiz. Mas hoje, nesse momento, a gente vai conversar sobre o jogo da seleção brasileira contra a Espanha no Santiago Bernabéu. Um jogo muito interessante, né? Com 6 gols aí, não é todo amistoso que a gente vê com bastante gols assim, com bastante movimentação nos ataques, chances muito bem criadas, né? Por ambos os times. Só que também a gente foi assaltado nesse jogo, né? Acho que você, como brasileiro que assistiu essa partida, notou, né, pôde notar ao longo da partida que o árbitro português acabou assinalando 2 penalidades, né, ambas convertidas pelo meio-campista, pelo volante Rodri, né? Muito bem convertidas, aliás. Que, na minha opinião, não existiram, né? Uma no primeiro tempo, no comecinho do primeiro tempo, e a outra já no segundo tempo, no final do segundo tempo, que poderia ter custado essa derrota aí pro Brasil. E aí, cara, eu acho que se o Brasil volta com essa derrota nos pênaltis, com essa questão de não ter sido pênalti nesse lance, inclusive, eu acho que talvez o torcedor comum, que não está habituado com a seleção brasileira, nem com os jogadores que entraram em campo, talvez criticaria um pouco a seleção brasileira. Eu acho que o empate coloca ali uns panos quentes, a seleção brasileira foi merecedora da vitória, principalmente pelo segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco equilibrado na reta final, mas a Espanha começou muito melhor do que o Brasil, com o Yamal dando muito trabalho pela esquerda, né, e o Nico Williams ali pela direita também dando muito trabalho para a defesa brasileira. Acho que Fabrício Bruno e Beraldo são bons jogadores e vão evoluir bastante com o trabalho do Dorival e também pelos seus próprios clubes, Flamengo e também no PSG. Mas eu sinto saudade de um Marquinhos ali, um cara um pouco mais experiente para passar essa segurança para esses novos meninos que estão jogando. Acho difícil nesse momento o Marquinhos entrar como titular absoluto. Acho que está muito bem consolidado entre Fabrício Bruno e Beraldo, mas com certeza ele deve ser titular quando voltar da lesão. Bento muito bem no gol. Aqui eu vou passar um panorama geral da seleção, tá? E óbvio que eu sei que você está esperando, pela thumbnail também, que esse jogo, inclusive, marcou, na minha opinião, o batismo concreto de Endrick com a camisa da seleção brasileira. Eu acho que não há dúvidas de que ele deve assumir esse protagonismo da seleção brasileira e dividir com os seus outros atacantes e companheiros de Real Madrid. Acho que o Rodrigo também tem que assumir um pouco esse protagonismo, mais até do que o Vinícius Júnior. Tem mais qualidade na finalização do que o Vini, que eu acho que o Vini seria um excelente assistente dessa seleção. Eu acho que seria um grande construtor pelas beiradas do campo, como é também no Real Madrid, quando tinha o Karim Benzema. Mas vamos falar de posição por posição. Gostei muito do Bento, fez boas defesas, boas interseções, foi muito seguro no gol, nenhum gol foi culpa dele. Nos pênaltis, cara, é loteria. Inclusive amistoso, que você não estuda muito bem cobrança. Você não está preparado para ter cobrança de pênalti amistoso. Então você não estuda muito bem os cobradores. É normal. O segundo gol também do Dani Olmo, que foi um golaço, também não teve culpa, né? Já o sistema defensivo eu achei um pouquinho precário contra a Espanha, tomou alguns sustos. A saída de jogo do Brasil eu achei um pouco perigosa demais, né? Brincando um pouco com perigo demais, passando um pouco desse ponto, mas conseguiu construir muito bem em diversos momentos. Óbvio que errou, porque está construindo esse entrosamento entre os jogadores, mas eu gostei de alguns momentos essa saída de jogo funcionar muito bem, porque tem jogadores que sabem fazer isso, né? Fabrício Bruno, o próprio André, Bruno Guimarães, o Paquetá também consegue fazer isso, mas já vou chegar no Paquetá também, tá? Não vai passar impune o Paquetá nesse momento. Mas eu gostei do resumo ali da seleção brasileira no setor defensivo. Os 2 pênaltis eu acho que não foram, né? Eu acho que dificilmente, se o Brasil tivesse vencido, eu falaria que a defesa foi mal, mas eu acho que é um ponto para a gente ligar o sinalzinho de alerta, porque não veio bem do ano passado e começa muito bem contra a Inglaterra, anulando muito bem a Inglaterra, mas contra a Espanha, que é um time muito mais ofensivo do que a Inglaterra, temos que dizer que é verdade, é um time que gosta mais da bola, do futebol bonito, do futebol envolvente e de marcar pressão, né, na saída de bola. Sentiu o Brasil um pouco com dificuldade na marcação. Normal, como volto a repetir, é um novo ciclo e é o segundo jogo, mas eu acho que são pontos que o Dorival tem que ter um pouco de atenção para esse trabalho até a próxima Copa do Mundo. A gente já perdeu um ano, né? Então é um tempo curto aí para o Dorival fazer mágica com essa seleção brasileira. No setor de meio de campo, né, o Brasil entrou com o João Gomes, né, que foi bem, o pênalti não aconteceu. Bruno Guimarães também fez o básico e o Paquetá também entrou no meio de campo.
E aí no segundo tempo acabou entrando o Douglas Luiz também, que fez ali a função. Eu gostei do meio de campo. Para mim, do meio de campo para o ataque começa a ficar uma nota muito interessante, uma nota alta, uma regularidade muito boa no ataque. Eu vou fazer também uma ressalva aqui no ataque, que eu acho que a seleção brasileira tem que se tornar um pouco mais mortal nas chances que cria. E não só finalizando bem, eu acho que os atacantes de frente têm que ter esse objetivo de fazer o gol, de tentar fazer o gol, seja de qualquer maneira. Porque eu acho que quando você está pela seleção brasileira com a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, cara, você quer fazer o gol de qualquer jeito. É o momento máximo do futebol e é o momento máximo que você vai atingir com a camisa da seleção brasileira, marcando um gol com a camisa canarinho. Né? Então eu acho que, inclusive, algumas oportunidades do Vinícius Júnior no segundo tempo, e aí já passando para esse setor de ataque, aliás, só uma ressalva. Na minha opinião, entre a partida da Inglaterra e a partida da Espanha, a partida contra a Espanha, o Paquetá foi muito mal. Muito abaixo mesmo. Óbvio que o gol do pênalti inflama a imagem dele, mas eu senti o Paquetá muito mal nesse jogo, errando passes, errando saída de bola, decisões muito precipitadas e erradas, né? A Espanha teve 2 momentos no segundo tempo que quase conseguiu criar chances reais de perigo ali em erros de saída de bola do Paquetá. Eu acho que precisa de um pouco mais de seriedade. É um amistoso, tudo bem, mas se fosse um jogo valendo, tivesse 2-2, cara, vamos ter um pouquinho mais de seriedade para quando tiver essa oportunidade de estar valendo, de estar acontecendo mesmo a partida, saber o que faz, né? Então acho que esses amistosos também servem muito para isso. Indo para o setor de ataque, aí eu acho que o Vinícius Júnior foi, junto com o Rafinha, foi o elo ali desse ataque que foi mais abaixo ao longo da partida. O Rafinha, muito abaixo, também foi abaixo contra a Inglaterra. Não sei o que se passa, se é psicológico, se é a função que ele faz em campo que não está conseguindo render, mas eu já acho que ele deve sim esquentar o banco de reserva junto com o Richarlison, e aí dando espaço para o Endrick, que é o grande cara que a gente vai falar aqui agora nesse vídeo. Como é legal ver o Endrick jogando pela seleção brasileira, entrando no segundo tempo e com 5 minutos em campo consegue fazer o gol de empate. A seleção brasileira inicia o final do primeiro tempo já marcando com o Rodrigo, né? Numa bobeira do goleiro Nai Simon, que deu no pé do Rodrigo e com muita qualidade ele deu de cavadinha. E no comecinho do segundo tempo o Endrick já empata a parada e entrou muito bem, dando bons passes para o Vini, que não aproveitou na chance que teve, acabou tomando a decisão errada que eu estou falando. Se você tem a chance de chutar com a perna esquerda, por mais que sua perna esquerda não seja boa, experimenta ou treina para que ela seja uma boa alternativa para você também. A seleção brasileira, cara, na minha opinião, precisa de critérios. Você precisa saber chutar com as 2 pernas, você precisa ter o improviso ali no momento de chutar com uma perna que não seja boa, de tentar a finalização com uma perna que não seja boa. Eu sei que falta muita segurança para esses jogadores. O Paquetá também teve uma chance idêntica no finalzinho do segundo tempo, onde ele poderia chutar com a perna direita e quis ajeitar o corpo para bater com a esquerda e virou aquela cena horrorosa e acabou perdendo o gol. Eu acho que precisa mais dessa confiança de tentar finalizar com a perna ruim e ter um aproveitamento, não precisa fazer o gol, mas tentar e começar a criar essa confiança de tentar essa finalização com a perna que não é a boa, que não tem a vantagem ali da finalização com mais qualidade. Mas gostei da partida do Endrick, gostei muito da partida do Rodrigo. Para mim, os 2 melhores em campo, Rodrigo e Endrick, entrando principalmente no segundo tempo. E aí eu já acho natural Rafinha, o próprio Vinícius ter um pouco ali a sua posição. Talvez o Vinícius não, porque não tem outro surgindo ali. Eu gostei da entrada do Savinho, mas dificilmente vai roubar a vaga do Vinícius Júnior, por todo o estrelismo e toda a estrela que ele tem. Provavelmente só o Neymar tira a vaga do Vinícius. E olha lá ainda se o Neymar voltar bem, né? A gente espera e torce para que um dia o Neymar volte a ser aquele atacante que ele foi. É difícil. Mas, cara, que batismo sensacional pro Endrick. Mais um jogo contra uma seleção gigantesca, grande, enfim, não é gigantesca, é uma grande seleção num estádio lendário que vai se tornar a casa do Endrick em julho. E é a oportunidade de moleque crescer, cara. Ele jogou contra um menino da geração dele, né, o Yamal, também 16 anos, que vai fazer frente a ele no Barcelona, contra o Real Madrid. O Endrick é muito mais decisivo que o Yamal. O Yamal não é a função do Endrick de finalizar de jogada, de ser o cara que vai finalizar a jogada. O Yamal é o cara, assim como o Vinícius, de construção de jogada, de drible, de cruzamento para a área, de entrada na linha de fundo, de cavar pênaltis. Esse é o Yamal. Já o Endrick é esse cara que a seleção brasileira precisava há muito tempo.
de decisão, de ser decisivo, da bola chegar no pé dele e ele saber o que faz, saber onde finaliza, saber como pode construir uma jogada também. Em alguns momentos ele fez isso. Cara, eu gostei muito da partida do Endrick entrando no segundo tempo. Tomara que se torne titular da seleção brasileira nos próximos amistosos contra o México e contra os Estados Unidos. A seleção, depois dos amistosos, vai jogar a Copa América. Também espero que o Endrick seja o titular na Copa América. Por mais que o Brasil... E aí eu quero deixar um recado para vocês. O Endrick é um gigantesco jogador que a gente tem no nosso cenário do futebol nacional. De todos os atacantes, talvez ele que seja o que tem mais futuro, se a gente for imaginar. E como eu falei no último vídeo, é muito bacana acompanhar esse processo do Endrick e tomara que o futuro dele seja recompensador para todo esse processo que ele está tendo. Para todo esse processo que ele está merecendo construir, para todo esse processo que ele está construindo e esse futuro bom, que ele possa colher bons frutos. Mas a gente tem que ter calma, é verdade. Ele tem 17 anos, ele vai errar, ele vai acertar, ele pode cometer cenas absurdas, como foi a agressão que ele fez contra o Cucurella. Na minha opinião, poderia ter sido expulso, era um lance que poderia sim ter acontecido a expulsão, mas o árbitro, como foi fraco na partida inteira, não me surpreendeu em não ter expulsado os dois. Tá? Eu acho que o Cucurella também tenta a agressão, óbvio que a do Endrick é mais escandalosa, mas, cara, eu acho que é questão de tempo e um processo muito bacana que a gente está tendo a oportunidade de acompanhar. Vamos incentivar o moleque, vamos estar junto da seleção brasileira nesse ciclo. São dois jogos que me motivaram bastante, que me deram muita animação para essa sequência da seleção brasileira. Quero acompanhar os próximos dois jogos contra México e Estados Unidos. Eu acho que tem a oportunidade do Brasil apresentar um futebol melhor contra essas duas seleções, que são seleções mais fracas do que as outras duas, e que dão mais espaços para a seleção brasileira jogar também. Então, eu acho que a seleção consegue ter um processo mais calmo de construção até a próxima Copa do Mundo. E, cara, vamos manter esse processo calmo. Vai ter tropeços. O Brasil vai jogar contra a Argentina. A Argentina é muito mais preparada do que o Brasil na Copa América. Contra seleções mais cascudas, como a Colômbia. Enfim, o importante para o Brasil nesse momento é estar na Copa do Mundo de 2026. 2026. E também fazer uma boa Copa América. Eu acho que isso é mais importante e que seja um trabalho muito bacana do Dorival, que seja um excelente início de carreira para o Endrick, tanto com a camisa da seleção brasileira, nos últimos meses de Palmeiras, mas agora com o futuro no Real Madrid. E, cara, muito bacana isso. Tomara que a gente possa estar vendo um grande ídolo da nossa nação nascer, e um grande ídolo, um grande craque da nossa seleção nascendo aí, com esses dois gols do Endrick. A seleção marcou 4 gols nesses dois amistosos, 50% dos gols foram do Endrick, né? 2 gols do Endrick, um de Paquetá, o outro de Rodrigo. Cara, gostei demais. Para mim, a seleção fecha com uma nota muito alta nesses amistosos. Não dou nota 10, eu acho que tem erros, como eu bem pontuei aqui nesse vídeo. Não estou babando o ovo para a seleção, acho que tem erros, como eu falei. E eu acho que essa convocação ela vai se refinando. Eu acho que a gente achou uma base, e a base que a gente falava há muito tempo, né, cara? É olhar para o nosso Brasileirão, é olhar para o nosso campeonato, que aqui você encontra peças suficientes, peças muito boas para estarem na seleção brasileira. Se a gente for parar para pensar, Beraldo saiu há poucos meses do São Paulo, o Fabrício Bruno ainda está no Atlético, ainda está no Flamengo, e o Bento ainda está no Atlético Paranaense. Então, são jogadores que estão nos seus clubes brasileiros. E aí a gente vai falar mais pra frente, o André tá no Fluminense, o próprio Endrick tá no Palmeiras, tem o Murilo no banco que tá no Palmeiras. Enfim, o Ayrton Lucas, que estava no banco, também joga pelo Flamengo. Então são jogadores, são peças que a gente pode encontrar no nosso cenário nacional, aqui no nosso território, e não precisa ficar garimpando a Europa atrás de alguma peça. Nós temos bons jogadores, nós temos bons materiais humanos, peças humanas, para desempenhar excelentes jogos pela seleção brasileira e acreditar na seleção brasileira, como acreditamos nesse jogo contra a Espanha. Acreditei que o Brasil iria virar, né? Infelizmente a gente jogou contra um árbitro da partida também, que foram 2 lances, volta a repetir, 2 pênaltis inexistentes, e talvez se não tivesse tido os pênaltis, né, a gente ia ter aquele si gigantesco, né? O Brasil poderia ter ganhado da Espanha. Esse fica o sentimento com a gente, de que o Brasil poderia ter vencido a Espanha num jogo com VAR, num jogo de Copa do Mundo, e a gente vence uma Inglaterra muito bem, como foi, e vence de novo, e empata com esse sabor de vitória possível contra a Espanha.
Que vem agora México e Estados Unidos para a gente se preparar ainda mais para a Copa América e também para os próximos anos com a seleção brasileira. É isso, meus queridos. Obrigado por ficar aqui no vídeo. Deixe a sua opinião, seu comentário e a gente se vê aí nos próximos jogos, nas coberturas dos próximos jogos aí dessa semana e da outra. Um abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.